que é o follow-on? É diferente de IPO? Vamos lá, vamos descobrir. Deixa eu entrar aqui, pessoal, para que vocês possam ficar me vendo, né? Pessoal, quando uma empresa fechada ela resolve abrir o capital, como a gente já estudou, ela realiza sua oferta primária de ações, sua IPO. Entretanto, essa mesma empresa ela pode voltar a emitir e vender mais ações posteriormente no mercado. Esse é o processo que é conhecido como follow-on, entendeu? Então, o follow-on ele pode ser uma boa oportunidade para todos envolvidos na operação. Afinal, com esse processo, a empresa pode arrecadar mais capital para que ela possa continuar expandindo seu negócio, expandindo suas operações. Inclusive, esse é o principal motivo que a empresa faz um follow-on. E, ao mesmo tempo, os sócios também podem vender as suas participações. Mas, trocando em miúdos, o que é o follow-on? Ele também é conhecido no mercado como oferta subsequente de ações. Tá? Esse é o nome dado a esse evento, quando a empresa que já tem capital aberto, ela emite mais ações para ser negociadas no mercado. Além disso, a gente não pode ignorar que pode ser também um processo pelo qual um determinado acionista relevante da empresa resolve se desfazer da sua posição e faz uma oferta de seus papéis ao mercado. Isso também é um follow-on. Ou seja, o follow-on acontece quando a companhia aberta ela retorna à bolsa de valores e pum, oferta mais papéis, tá? Como o próprio nome sugere, não se deve confundir oferta subsequente de ações com oferta primária. Cada uma é uma, tá? Guardem isso. Então, vamos ir mais a fundo. Por IPO e follow-on serem ferramentas diferentes, tá? De ofertas de ações, é preciso ter bastante atenção para que não confunda as duas. Então, vamos fazer uma análise aqui das diferenças que existem em follow-on e IPO, tá bom? Primeiro, o momento da emissão. A primeira diferença entre follow-on e IPO é que o momento da emissão dos papéis é diferente. Por quê? Porque esses dois eventos, eles podem ter exatamente a mesma consequência. Exemplo, a emissão de mais ações para captar dinheiro. Só que o que muda é o momento. No IPO foi emitida ações para captar dinheiro pela primeira vez. No IPO isso já aconteceu e agora está emitindo de novo. Então, nesse sentido, caso a empresa seja de capital fechado e ela esteja emitindo as ações publicamente pela primeira vez, qual o nome que é? Isso mesmo, IPO. Então, se ela já tiver capital aberto e ela estiver realizando essa operação de novo, aí o nome já é follow-on. Meus parabéns, você entendeu tudo direitinho. Segundo ponto, o direito de aquisição, pessoal. Uma outra diferença importante, muito importante entre IPO e follow-on, se refere ao direito de aquisição. É importante destacar, tá, que nessa perspectiva, o IPO, né, como a própria sigla diz, é uma oferta pública inicial de ações. Então, por ser pública, essa oferta ela fica disponível para todos os investidores, sendo que todos eles possuem o direito de adquirir as ações ofertadas. Isso no IPO. No follow-on, pode ser estruturado de uma maneira que apenas um determinado grupo de investidores seja capaz de aderir a essa oferta. Então, esse é o caso do follow-on com oferta restrita, o que a gente vai discutir daqui a pouquinho, tá? Então, vamos entender aqui como que funciona, né? Como que o follow-on acontece, tá? A gente tem que... Uma pessoa que quer se tornar investidor, um investidor consciente, um investidor inteligente, ele precisa, tá, saber que o follow-on ele acontece da seguinte maneira, tá? A gente pode ter um follow-on com uma oferta primária ou pode ter um follow-on com uma oferta secundária. Parecido com o IPO, mas vamos com calma. Na oferta primária, a primeira possibilidade para o follow-on é que ele seja feito dessa maneira. Nesse caso, a própria empresa ela vai ser responsável por poder lançar as ações no mercado por um determinado preço. Agora, esse preço ele é determinado por meio do book building, assim como eu falei no processo anterior da IPO.
Porque nesse book building é que a companhia consegue avaliar, de acordo com a demanda dos investidores, o preço definitivo dessa oferta subsequente. Tá? Então, ao final da oferta subsequente primária, a empresa emite e oferece novas ações aos investidores. Aí ela vai conseguir ampliar o seu capital social e também a sua base de acionistas. Pessoal, preste atenção nisso, tá? Porque além disso, os recursos que forem capitalizados com essa operação, eles vão diretamente para o caixa da empresa. Então, igualzinho no IPO. IPO, o dinheiro não vai para o caixa da empresa? No follow-on também. Mas estou falando aqui da oferta primária, beleza? Então, a gente tem que entender o seguinte, tá? Quando acontece o follow-on, tem algumas finalidades que eu vou destacar quais são as principais. Expansão dos negócios, novas aquisições e investimentos, pagamento de dívidas, aumento da capacidade produtiva da empresa, necessidades financeiras de caixa, entre outras. Agora, falando um pouquinho da oferta secundária. O follow-on, por um outro lado, também pode ser realizado com uma oferta secundária. Essa hipótese acontece quando algum acionista relevante da empresa decide colocar seus papéis da companhia à disposição do mercado para nós investidores. Como já são ações existentes, aí o capital social da companhia ele não vai sofrer nenhuma alteração com esse tipo de oferta subsequente secundária. Afinal, as ações apenas estão fazendo o quê? Trocando de mãos. Estão sendo vendidas de um acionista para outro. Assim como nas operações do dia a dia, elas acontecem no mercado secundário. Porém, apesar de serem como uma venda no mercado secundário, esse tipo de venda relevante de participação, pessoal, ele costuma ocorrer através de uma follow-on. Por quê? Porque é um volume de ações para o acionista muito relevante. Então, o volume de ações dele é muito grande. É um volume enorme de ações, tá? E toda vez que acontece isso, a oferta desses papéis no mercado, ela poderia, de alguma forma, influenciar e distorcer os preços na bolsa. Porque toda vez que tem uma força vendedora muito grande, há uma tendência de que o mercado se incline para baixo. E pode sinalizar, por que o mercado reagiu de maneira tão negativa? Será que está acontecendo alguma coisa? E não estava acontecendo basicamente nada. Era apenas um grande acionista muito relevante se desfazendo dos seus papéis, tá? Então, quer dizer, e aí, por isso que entra o papo do follow-on. Que aí, entrando como follow-on, o mercado e assim como os outros acionistas, né, os investidores, eles, não, calma, é só um follow-on que está acontecendo ali. Então, quer dizer, é uma oferta extraordinariamente maior de ações, tá? Que em geral não ia encontrar uma demanda suficiente. Com certeza ia fazer os preços descer, tá bom? Por fim, pessoal, é fundamental que fique muito claro que essa oferta secundária, então, quando ela acontece, os sócios decidem reduzir ou terminar a sua participação no negócio. Às vezes o sócio não quer mais participar, beleza, gente, valeu, tô indo embora e se desfaz de todas as suas ações. Então, o valor arrecadado com essa grana, ele não vai para o caixa da empresa, e sim para os próprios acionistas que venderam, tá, as suas posições. Beleza? Agora, e as formas de oferta que existe em um follow-on, tá? Vou botar aqui um tiquinho, o dedo é nervoso, eu clico e que eu estou usando o slide para me orientar no raciocínio. Bom, o follow-on ele pode ser realizado com uma oferta primária ou uma oferta secundária de ações. A gente acabou de saber isso, beleza? Só que essa não é a única particularidade desse mecanismo do mercado de capitais, pessoal, tá bom? Além dessa questão, há também um fato de que nem sempre uma oferta subsequente de ações, ou seja, um follow-on, será aberta para o mercado. Aí, a gente tem que destacar que uma oferta subsequente ela pode restringir o tipo de investidor que vai ter acesso à compra dessas ações, tá bom? Então, essas duas formas que eu quero dizer, né, que eu estou destacando aqui, se chama a oferta pública e a oferta privada. Vamos falar da oferta pública primeiro, tá? A primeira forma de realizar um follow-on, quer dizer, uma oferta subsequente, é por meio dessa aí, a oferta pública. Nesse caso, o que a gente tem que entender? A nova oferta de ações ela é destinada publicamente para todos os investidores.
Em outras palavras, ela acontece de forma aberta na Bolsa de Valores, funcionando da mesma forma que a IPO, tá? E sendo ela aberta ao público, então essa oferta pública ela deve ser devidamente registrada e também submetida a todo o trâmite, a toda a burocracia junto à Comissão de Valores Mobiliários, né, que é a CVM, e na B3, como determina a instrução CVM 400, beleza? Então vamos lá. Nessa instrução, inclusive, fica determinado que essa empresa ela deve informar claramente, por meio de comunicados e prospectos ao mercado, todas as informações sobre a oferta, tá? Dentre elas, vou destacar algumas. O tipo de ação que vai ser ofertada, se ela é ordinária ou se ela é preferencial, os bancos que vão coordenar essa oferta, o número de ações que serão ofertadas, o objetivo da emissão, o preço das ações, tá? Estou colocando até aqui embaixo para vocês um exemplo para que vocês possam ver como que isso funciona, tá? Um exemplo é que vocês possam verificar um prospecto de um follow-on, tá? De uma oferta pública secundária de ações. Esse prospecto aqui, coordenado pela Caixa Econômica Federal, foi ofertado ao mercado no dia 10 de junho de 2019. Foi um total de 241.340.371 ações da Petrobras, as ordinárias da Petrobras, sendo que cada uma saiu a um valor unitário de R$ 29,85. Tá aí embaixo, é só clicar e baixar, beleza? Agora, a próxima forma, né, que é a oferta privada, que é uma follow-on com oferta restrita. Então, quer dizer, além da oferta pública, a empresa também pode realizar uma oferta subsequente, né, que é a oferta restrita, só que ela é restrita a investidores qualificados. Mas o que significa isso, professor? O que é um investidor qualificado? Então tá, o conceito ele é bastante simples. Você consegue encontrar esse conceito lá na instrução da CVM número 554. Resumindo, vamos resumir, trocando em miúdo isso aqui. O que é um investidor qualificado? Investidores profissionais, pessoa física ou jurídica que tenha mais de 1 milhão em aplicações financeiras e ela ateste essa condição por escrito. Pessoa física que possua certificação aprovada pela CVM para que ela possa exercer atividade de AAI, né, que é o agente autônomo de investimentos, administrador de carteira, analista ou até mesmo consultor de valores imobiliários, tá bom? Então, os investidores profissionais, eles são o quê? Instituições financeiras, seguradoras, sociedade de capitalização, plano de previdência, fundos de pensão, fundo de investimento, clubes de investimentos que são geridos profissionalmente, agente autônomo de investimentos, administrador de carteiras, analistas, consultores, enfim, investidores não residentes. Essa é a galera que é considerada como investidor qualificado. E esse processo, conhecido como oferta restrita ou oferta privada, né? Como o próprio nome diz, fica restrito a eles. Por quê? Porque essa modalidade ela existe também no mercado como distribuição com esforços restritos. Olha que nome legal, tá? Ela é mais rápida, ela é menos burocrática e dispensa inclusive o registro na CVM. E além disso, a empresa não é obrigada a apresentar prospectos e muito menos informações publicamente, como é no caso da oferta pública. Então, quer dizer, você já explica, né, por que tem que ser investidores qualificados. E além disso, vale destacar que a oferta restrita ela também precisa seguir algumas obrigações. Não é a casa da mãe Joana, não é de qualquer jeito também não. Há uma instrução CVM 476, né, que ela define que as ações do follow-on restrito elas só podem ser oferecidas para até 75 investidores, sendo que apenas 50 deles podem adquirir os papéis. Então tem umas regrinhas também. Tá? O negócio não está jogado de qualquer jeito não. Vamos falar de vantagens, né, de participar de um follow-on. Né? Depois que a gente conheceu aqui um pouquinho desses trâmites, essas modalidades da oferta, vamos conhecer um pouquinho das vantagens. A primeira vantagem que eu vou destacar é o aumento da liquidez. A primeira vantagem do follow-on, pessoal, que vale tanto para as ofertas primárias quanto para as secundárias, é o aumento da liquidez do mercado das ações da empresa. Por quê? Porque no caso da oferta primária,
o fato de que as novas ações são emitidas faz com que o volume negociado dos papéis aumente consideravelmente, entendeu? Além disso, pessoal, na oferta secundária, esse ganho de liquidez ele também acontece. Porque, afinal, nesse caso, é um único acionista, por exemplo, mas ele tem uma grande participação na companhia. E ele satisfaz seus papéis vendendo para uma grande base de novos investidores. Quer dizer, um acionista muito grande pode vender para muitos investidores pequenos. Está entendendo esse papo que a gente está levando? Então, quer dizer, esse processo ele acaba fazendo com que o número de ações em free float, né? O que é o free float? De livre negociação, ele aumenta. Então, esse aumento percentual dessas ações no free float, logicamente, também acaba fazendo o quê? Acaba beneficiando a liquidez dos papéis da empresa no mercado. Segundo ponto muito interessante é o reforço do caixa. A segunda vantagem, né, de fazer um follow-on, no caso de uma oferta primária, é o reforço do caixa para a companhia. Isso porque, em alguns casos, a empresa ela pode estar passando por um período de dificuldade e necessitando assim de mais capital para poder manter suas operações. Contudo, muitas vezes a companhia já está com uma dívida elevada, não sendo interessante, não sendo adequado aumentar o nível da sua alavancagem financeira. Então, uma alternativa para captar dinheiro sem ter que pegar novos empréstimos é o quê? Realizar o follow-on, ok? Você vai vender um pouco mais de ações e não vai se comprometer com instituições bancárias, ainda mais do que já deva estar comprometido. Então, pessoal, como foi levado em consideração aqui, com essa oferta subsequente primária, a companhia emite novas ações, o dinheiro arrecadado vai direto para o caixa dela, assim, a necessidade de, por exemplo, ela emitir uma debenture ou até de captar dinheiro com os bancos, ela acaba ficando dispensada, perfeito? Debenture, para quem não conhece, eu falo no meu curso de renda fixa, é quando uma empresa privada está pedindo dinheiro emprestado. E CDB é quando o banco está pedindo dinheiro emprestado. Tá? Então, no caso da emissão da debenture, a empresa vai pedir dinheiro emprestado para mim, para você, né? Vai emitir essa debenture e depois ela fica com um compromisso. Ela fica com um compromisso de ter de te pagar o que você emprestou através da debenture e ela ainda tem que te pagar o que ela te prometeu de juros. E vai que dá tudo errado e ela não consegue honrar com esse compromisso. Entendeu? É por isso que quando você for investir na renda fixa em debentures, você tem que olhar o rating, que é a classificação da empresa. Que é o quê? Que é o potencial que ela tem em honrar com os seus compromissos. Mas só que esse é um papo para a gente levar lá no meu curso de renda fixa. Só quis citar aqui para não ficar vago, assim. Porque quando eu te falo que a empresa ela faz um follow-on para poder pegar mais dinheiro e não ter que pegar dinheiro emprestado com o banco, isso você entende com clareza. Pô, é como se você estivesse chegando aqui e vendendo suas roupas e ganhando dinheiro com isso. Né? Então, quer dizer, você deu a roupa para lá e dinheiro para cá. Agora, quando eu te falo que vai emitir uma debênture, pode ser que isso cause na sua cabeça alguma estranheza. Perfeito? Desculpa o meu excesso de preciosismo, mas é hábito de professor, né? E que as coisas fiquem realmente muito bem explicadas. Agora, uma coisa muito curiosa é que esse tipo de operação, tá? Ele foi muito frequente durante a crise do coronavírus, Covid-19. Porque nesse período, pessoal, muitas companhias tiveram as suas receitas diminuídas drasticamente, fazendo com que várias empresas realizassem o quê? Follow-on para fortalecer o caixa. Tá vendo? Terceiro, estímulo ao crescimento. Essa terceira vantagem do follow-on é a capacidade que possui de estimular o crescimento de uma companhia, pessoal. Porque existem empresas que podem emitir novas ações para pagar dívidas ou para manter as operações funcionando. Mas tem aquelas também que é para poder investir em crescimento. Aí, nesse caso, a empresa ela dispensa a possibilidade de captar o dinheiro com os bancos ou com outros credores para captar o capital diretamente com novos acionistas. Então, por conta disso, normalmente o follow-on, né, com esse tipo de finalidade, ele é muito bem visto, tá? Muito bem visto no mercado, tá bom? Número 4. A mudança da composição acionária. Existe uma grande vantagem observada no mercado, em alguns casos, na mudança da composição acionária num follow-on, tá? Isso no caso de uma oferta secundária, obviamente. Essa vantagem é observada quando o governo, por exemplo, ele realiza a oferta subsequente dos papéis que ele possuía.
Isso porque o mercado ele não enxerga o governo como um bom acionista para as empresas, sobretudo para aquelas de capital aberto. Por quê, pessoal? Afinal, nesse caso, haveria um possível conflito de interesse entre a função social do governo e a função do lucro da companhia. Por isso, quando o governo realiza ofertas subsequentes secundárias de ações, os papéis das empresas eles costumam reagir muito bem na bolsa, tá? Como foi, por exemplo, o caso quando o BNDES realizou a venda de suas ações da Petrobras em fevereiro de 2020. Olha só que legal. Agora, como nem tudo são flores, né? Vamos falar também das desvantagens do follow-on. Dentre as desvantagens do follow-on, a gente tem que destacar, tá, que a diluição dos acionistas, na minha visão, por exemplo, é uma das maiores dessas desvantagens, tá? Vamos entender isso com mais clareza. Pessoal, raciocina comigo. Eu quero que você pense comigo. Por que o acionista ele corre o risco de ficar diluído no follow-on, tá? Imagine que numa oferta de follow-on, o acionista ele opta por não aderir a essa oferta. Ele já é um acionista, ele já tem as ações, né, dessa empresa e ele opta por não aderir a essa oferta. Ele vai ficar diluído no capital da companhia e, consequentemente, vai diminuir a sua participação. Talvez de maneira quase até que compulsória, tá? Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Pensa comigo aqui. Imagina que o total de ações de uma empresa seja de 10 mil ações, beleza? E aí o total de ações de um certo investidor seja de 1.000. Então, ele tem um percentual dessa companhia de 10%, perfeito? Então, ele está lá, beleza, eu faço parte de 10% dessa companhia. Aí, o que acontece? Imagine, né, nesse exemplo que a gente deu, que foi realizado um follow-on e houve a emissão de 2.000 novas ações. Então, quer dizer, o total de ações da empresa, que era de 10 mil, passou a ser de 12 mil. E o total de ações do investidor, depois do follow-on, aquele que não quis aderir, é de 1.000. Ele não quis ou não pôde, né, não teve dinheiro, por exemplo. Aí o que acontece? O percentual da companhia possuído pelo investidor depois do follow-on, ele vai cair de 10% para 8,33%. Tá vendo? Ou seja, ele acabou sendo diluído na posição dele. Entendeu? Então a gente tem que entender o seguinte: no follow-on tem as vantagens, mas para o acionista que não está preparado para isso, que não tem, por exemplo, dinheiro, né? Vamos supor que ele, ou então ele não tinha interesse em aumentar as suas posições nessa empresa, é ruim. Essa diluição ela é ruim, tá? Ainda mais para aquele que está ali na empresa pensando na empresa por longo prazo. Segundo ponto, né? Segundo ponto negativo, a necessidade de aporte financeiro, né, para os acionistas. Porque o que acontece? Você vai imaginar que o acionista não quer ser diluído, tá? Agora, para isso não ocorrer, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que adquirir uma quantidade de ações no follow-on suficiente para que ele possa manter a posição percentual dele. Ó, como eu mostrei no exemplo anterior, o percentual detido na empresa antes do follow-on era de 10%. O número de ações ofertadas no follow-on foi de 2.000. Então, para esse acionista evitar a diluição, ele tinha que adquirir mais 200 ações. Assim, após o follow-on, ele continuaria com 10%. Agora, para que o investidor com 10% do capital da companhia não seja diluído, tá vendo? De uma emissão de 2.000 ações, 200 papéis, para que ele continue com 10%. Porém, essa pode ser uma desvantagem gigante para aqueles que não tinham intenção de investir mais na empresa, ou também pode ser um aspecto negativo para aqueles que não têm capital o necessário para aderir. Então, quer dizer, vai acabar sendo diluído na marra. Número 3. Necessidade da empresa por um aporte financeiro. Né? Por fim, o follow-on de uma companhia ele pode acabar revelando o quê? A necessidade que a empresa tem de um aporte financeiro. Sendo que muitas vezes essa necessidade por dinheiro ela pode ser causada por uma queima de caixa. Então, nesse caso, o follow-on pode
ser apenas mais uma forma da empresa perder dinheiro e de queimar mais caixa nas suas aplicações. Quer dizer, pode ser um evento prejudicial para os investidores que acabarem aderindo à oferta. Além disso, pessoal, em algumas situações, a empresa ela pode estar tão mal financeiramente que ela sequer consegue captar dinheiro suficiente junto aos credores do mercado. Aí, nesse caso, a alternativa pode ser tentar captar esse capital com a emissão de novas ações, o que pode ser muito, muito arriscado para os investidores. E aí fica a pergunta final, professor ainda. Vale a pena investir em follow-on? Depois que a gente aprendeu aqui como que a oferta subsequente funciona e quais são as suas vantagens e desvantagens, muitos investidores podem se perguntar, né? E aí, vale a pena ou não vale? Nesse sentido, é preciso destacar que não é possível generalizar. Não é possível dizer que se participar de uma follow-on, de uma oferta subsequente, vale a pena ou não. Afinal, as ofertas podem ser de empresas completamente diferentes e também ter objetivos completamente diferentes. Visto isso, é preciso que o investidor faça análises mais aprofundadas e análises assim, mais detalhadas para saber se vale a pena ou não, se está dentro do que ele busca, se está de acordo com o perfil dele, tá? Para saber se determinada oferta faz sentido ou não. Agora, como que eu vou saber se vale a pena ou não investir num follow-on? Em primeiro lugar, é perfeitamente possível, tá? Descobrir que se investir num follow-on é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. Porque na hipótese da empresa ter passado em um filtro, né, de análise fundamentalista, essas coisas vão ficar evidentes para o investidor. Tá? Agora, o contrário também pode acontecer. Investir em um follow-on também pode sim ser um mau negócio. Por isso, pessoal, a gente recomenda que, em primeiro lugar, o investidor faça uma análise da empresa, tá? Para saber se ela é ou não um bom negócio, se ela está num bom momento ou se ela não está. Perfeito? Baseado em tudo isso que eu apresentei, tudo isso que eu discuti, entendeu? Se você entender de um pouquinho de fundamentos que eu vou falar lá para frente, né? Tava demorando eu falar que eu ia falar lá para frente, né? Que lá para frente eu vou explicar sobre os principais fundamentos para que se faça uma boa análise de uma empresa. Isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar a decidir se faz sentido ou não. E também se você faz parte de alguma corretora, que você tem um agente autônomo de investimentos que atua e que realmente faz um trabalho sério e bem compenetrado, ele pode fazer essa análise caso você não consiga ou não desenvolva habilidade suficiente para fazer, tá bom? Pode ficar sossegado. Então, quer dizer, isso é o follow-on, né? Até agora foi a aula mais longa de todas, mas eu acredito que foi de grande valor. Deixa aí embaixo a sua opinião e a gente segue para o nosso próximo vídeo. Um abraço, pessoal.